Conta pra gente o que é a conservação do pasto na forma de ensilagem. Como, assim, e a gente depende disso no Brasil hoje, não depende? Sim. Porque você pega confinamentos aí gigantescos, como tem aqui no Mato Grosso, 15, 20, 30 mil. Eu já ouvi falar em 120 mil cabeças de gado em confinamento. Você depende disso para manter ele crescendo e engordando um pouquinho por dia. Esse é o princípio, né? Sim. O princípio da conservação pela técnica da ensilagem, ela consiste literalmente em colocar o material triturado, seja o milho, o sorgo ou o capim, qualquer um que tenha as características que permitam essa conservação, em um ambiente anaeróbico, ou seja, a gente coloca sempre num silo, fecha com lona plástica e quando a gente fecha, a gente vai ter realmente a vedação com a impossibilidade de entrada de oxigênio. Nesse ambiente sem ar, dentro desse local, bactérias anaeróbicas, e a gente chama de bactérias ácido láticas, elas vão converter o açúcar solúvel em ácido lático, em ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, e com isso cai pH. Essa é a conservação. Então é um ambiente sem oxigênio com pH baixo. São pouquíssimos os micro-organismos que conseguem atuar nesse tipo de ambiente. Então a gente consegue ter numa fazenda muitos silos com muitas toneladas de forragem, e desde que o produtor consiga realmente manter esses silos fechados, que aí tem que ter todo o cuidado com o manejo desses locais, sem entrada de oxigênio lá dentro e esse pH baixo, o material é conservado por até o período que aguentar os materiais, que no geral são 2 anos. 2 anos? E é o que permite o fornecimento então desse alimento durante o período da seca. Sem a necessidade de refrigeração. Exatamente, não precisa. Arthur, quando você começa a fazer a silagem, eu lembro que uma vez vi um professor em Botucatu mostrando um silo em que o ônibus com os alunos dava a volta no silo sem precisar manobrar. Sim. Imagina quantos animais não iam precisar para poder... E não era um, eram vários silos daquele. Então, quando você monta o silo, pode ser de milho, pode ser de capim, aí você vai me dizendo. Eles passavam com o trator por cima para eliminar o oxigênio. Mas quando você fecha ele, um pouquinho de oxigênio tem ainda. Correto. E aí como faz para eliminar esse oxigênio? Então, existem técnicas para isso, principalmente, assim, tem gente que às vezes faz uso de alguma tentativa de bombas a vácuo ou algo do tipo. Mas o micro-organismo, ele pode respirar e consumir então, esse oxigênio? Na prática, o que deve ser feito é que a pessoa que for dar assistência técnica para o produtor, ele tem que calcular que existem perdas inevitáveis dentro do silo por causa disso. Então, nesse período inicial, assim que a gente faz o fechamento do silo, tem um pouco de oxigênio, são 2 as formas desse oxigênio ser consumido naturalmente. A própria planta ainda está viva, está respirando, e foi picada faz pouco tempo, então as células ainda estão vivas, e tem os micro-organismos aeróbicos. Então, durante uma parte inicial, e normalmente essa fase inicial é de meia hora a 6 horas, tem o consumo de oxigênio e perda de energia, perda de nutrientes. Quanto mais bem feita for feita a compactação, expulsando o ar da camada da massa ensilada, e a vedação, quanto mais rápida também, melhor, porque diminui esse período e diminui as perdas. Mas no geral o que os produtores fazem eles quantificam, ou melhor, já temos uma ideia de mais ou menos quanto de perda é inevitável, então a gente faz a quantificação da necessidade de que o produtor precisa de forragem, colocamos um pouco mais por causa disso. A gente trabalha com margem de segurança, podemos dizer. Você aumenta o volume para manter a quantidade, a suficiência de energia que o animal precisa. E Arthur, existem várias técnicas, né? Pode ser no solo, pode ser num silo de cimento, mas e a matéria-prima? Eu lembro de ensilagem de milho. E aí, na época que eu estava estudando, tinha uma inovação tecnológica que era porque antes era o milho que você colhia ele verde. Aí depois deixava a linha do leite cair um pouquinho, era um grão úmido, mas não totalmente úmido, né? Eu não sei ou foi ao contrário, fazia primeiro seco, depois úmido. Tem diferença nesses processos aí, na qualidade nutricional daquilo? Sim. Quando a gente fala de matéria-prima, a gente tem que falar então quais são as plantas que têm características que permitem a conservação dessa forma. Que o milho, por exemplo, é o principal. Por quê? A planta, para ser ensilada, tem que ter 3 características. Teor de umidade ideal, que a gente chama de teor de matéria seca ideal.
tem que ter uma quantidade de açúcar mínima para ter aquela fermentação, para promover a queda do pH. E a capacidade de tampão do material tem que ser baixa, porque a gente quer que o pH diminua para que os micro-organismos deterioradores não atuem. E o milho é a principal planta que tem isso, só que tem que ser colhido no ponto certo, que é o que você comentou. Então, como é que o produtor verifica isso? Ele verifica o estágio fenológico do milho, que tem que ser o pessoal normalmente das nossas disciplinas de agricultura 1, que vê fenologia do milho, vão identificar que é aquele estágio R5. Então, aí a gente acompanha a linha do leite. Ele tem ali um ponto de mais ou menos 1/4 até no máximo metade da linha do leite é o ponto de ensilagem. Então, esse é o ponto correto atualmente. Obviamente, quando começaram os estudos, isso não tinha definição. E caso o produtor tenha um maquinário que permita a quebra do milho, que a gente chama de cracker, ele pode até deixar passar um pouquinho do ponto. Mas tem que tomar cuidado, porque se ele passa muito do ponto, o milho pode não ser aproveitado pelos animais, porque pelo trato os ruminantes não são dos melhores mastigadores, podemos dizer. Então a gente tem que realmente ter a forragem já na condição que ele possa aproveitar o máximo possível. Ah, legal. Você tem que deixar ela numa granulometria correto, que já permita a digestão ali no sistema digestivo dos ruminantes.